Segundos aí de olho fechado. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, nos abençoe, nos ajude a ter insight, a ter vislumbres, a ter compreensão e nos manter firme, né, na busca da verdade. Auxe, auxe, alegria, namastê. Deixa eu voltar aqui para o som. Então vamos lá. Para quem está com o livrinho, né? Dando a nossa sequência do estudo do livro O Bruto, a Realização da Alma, estamos na página 36, no último parágrafo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá. Então tá. Nosso apego ao ego é natural. Surge porque estamos inconscientemente apegados àquilo que está por trás dele, ao eu superior. Simplesmente somos desviados por ignorância a nos concentrarmos totalmente no eu aparente e ignorarmos completamente o invisível e duradouro ser do qual o ego é apenas uma sombra transitória. O eu que se estremece ou tem alegria na sequência do tempo não é o eu real. Já começou com um parágrafo profundo, né? É, vamos fazer algum comentário sobre esse parágrafo, né? O que ele está dizendo. Não sei que a maioria entendeu, mas sempre bom comentar para ir fixando na memória, né? Então, aqui, esse nosso apego a esse eu sou, né? Todo mundo tem esse sentimento eu sou, esse núcleo eu sou, né? Todo mundo fala eu, né? Mas a grande maioria tá esse eu está identificado com o corpo, né? Principalmente com o corpo físico, né? Então lembrando que todos os ensinamentos tanto do PIB quanto do Ramana, né? Que é Vedanta Advaita, nós não somos esse corpo, né? Estamos nesse corpo, né? E por trás desse corpo está a consciência, né? Eu consciência. Esse eu consciência pura, né? Existindo, é que reflete nessa mente, né? É por isso que ele fala esse falso eu, esse eu não real, né? Esse eu real é essa consciência eu sou pura que existe em cada um de nós, né? Sempre vai existir, que o Vedanta vai chamar de Atma, né? Atma ou Jiva Atma, né? Que é o Atma quando se manifesta, ele se torna essa alma e é essa alma que encarna e que se projeta nesse corpo, né? Tem que lembrar que essa consciência ela ilumina a mente, que por sua vez ilumina os sentidos e que por sua vez ilumina o mundo, né? Então, a gente percebe o mundo sempre por esses cinco sentidos, né? E a gente vai estar sempre falando disso, que isso é importante para ir memorizando e para nos trazendo a consciência, né? Consciência de que eu sou consciência, né? Não sou essa mente, estou nessa mente, né? Que nem o carro, né? Você usa o carro, você dirige o carro, vai para lá, para cá, né? Mas você não é o carro, né? É ridículo se aquela parte da mente que está apenas dentro da consciência pessoal, o ego, se coloca na posição de negar a mente, né, que maiúscula em si, a sua própria fonte, pois o ego está encerrado no que ele experimenta e conhece, uma área muito limitada, né? Então, aquele já está falando da mente, né? Essa mente comum também, né? Não a mente maior, né? A mente divina, a mente de Deus, né? Mas a mente comum que tanto o corpo mental, o corpo emocional, astral, etérico e físico, que é o que compõe aquilo que a gente vai chamar de ego, né? E essa personalidade egóica, né? E aí nós precisamos estar sempre cientes de que não somos isso, né? E, o, e, esse, e essa luz, né, da consciência em si, né? Essa luz divina da consciência em si, refletida nessa mente, né? Dando aquele sentido de eu sou, a mente
toma conta, e aí esse, essa mente egóica iluminada por essa consciência, né? Porque sem a luz da própria consciência, ela não existe, né? Mas daí ela se torna um eu e acaba negando o próprio eu divino, né? O ser divino que somos, né? Velando ou negando, dá a mesma coisa, né? E todo o nosso trabalho é isso, é para retirar tudo isso que tá, que tá atrapalhando, né? Essa percepção, né? Mas não adianta tirar o corpo, não. Tem que transcender, né? Todo o processo é transcender, por isso todas as técnicas, né? E a primeira parte de todo esse processo é o conhecimento, né? O conhecimento, nem que seja o conhecimento indireto ou conhecimento intelectual, que é isso que nós estamos fazendo, que é isso que você consegue através de alguns livros inspirados, é isso ou livros sagrados, né? Ou, ou através de palestra, né? De palestrantes, realmente de seres que estão elevados. E aí vai, né? Então aí o conhecimento chega até você, né? Chega até cada um que precisa chegar. Quer dizer, chega para todos, né? Mas quando a pessoa já está minimamente pronta, ela começa a se interessar por esse conhecimento. Não é irônico que o eu superior projete o ego tão distante que ele negue sua origem e então espere indefinidamente para que o ego se dê de volta? Essa aqui é uma reflexão dele, né? A ironia, né? Que é essa consciência, né? O eu superior, que projeta o ego, né? Projeta a própria luz dentro da mente e que vai criando o ego, né? E ele nega a origem e ele fica esperando que o ego dê a volta, né? Retorne para ele, né? E tudo isso é o caminho, né? É o caminho de descida nos mundos materiais, né? Forma de falar, e depois o retorno. Não é lógico que quando a mente de uma pessoa está repleta do seu eu transbordante, não pode haver espaço para aquilo que transcende o eu superior, né? Que está eu pequeno e entre aspas, né? É quando a gente está totalmente no ego, né? Se sentindo, percebendo através do corpo, através da mente, através do corpo astral, né? Aí não tem espaço para essa consciência maior, para esse eu superior, né? E isso a gente já está cansado de ver, né? Tanto lá a gente mesmo, e nós mesmos em alguns momentos, ou vários momentos, como em outras pessoas, né? Continue pensando a respeito da diferença entre o ego pessoal e o eu superior impessoal, até que você fique completamente familiarizado com eles, né? E isso é importante, né? Isso faz parte do caminhar, né? A reflexão, né? De olhar o que é o eu, a consciência, né? A consciência pura, o eu superior, né? A centelha divina dentro de cada um de nós, que somos nós, quer queira ou quer não queira, né? Somos nós aqui existindo e vendo essas diferenças, né? Isso no Vedanta vai chamar, ou no caminho do yoga também, né? Vai chamar de discriminar, né? Aprender, não, discernimento. Discernimento vai ser discriminar aquilo que é real e aquilo que não é real, né? No sentido de, de auto-observar, né? É aquela velha técnica do net-net, né? Não, não, não. Não sou corpo, né? Não sou etérico, não sou emocional, não sou astral, não sou essa mente, né? Então, se eu não sou nada disso, o que que eu sou, né? Sou a consciência, né? E a consciência é você mesmo, né? A hora que você começa a se buscar uma reflexão maior sobre esses assuntos, você já começa a ter alguns pequenos vislumbres dessa própria consciência, né? Porque esse eu sou é o próprio reflexo dessa consciência maior, né? Ele não existe, ele como é que fala? Ele não existe isolado, né?
É essa consciência maior mesmo, né? Na hora que você vai, através de práticas, ou através da reflexão, através dos estudos, você já vai começando a perceber isso mais concretamente. Acho que é estranho falar, né? Mas você vai sentindo mais isso, né? Você vai sentindo que você já não é só esse corpo, né? Nunca foi, né? Está no corpo. Aqui tem um subtítulo desse capítulo, né? Aqui ele vai dar o nome Prisioneiros do nosso passado, né? Até agora tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Ao nos deixarmos transformar em vítimas do passado, permitimos que ele engula o presente. Perdemos o tremendo sentido e a tremenda oportunidade que o presente contém. Enquanto o eu superior nos fala a partir da compreensão intuitiva do amanhã, o ego nos fala através da memória. Seu passado nos escraviza, impedindo o nascimento de uma maneira nova e mais elevada de ver a vida. Mas é possível nós despertarmos e começarmos a ver a vida como ela se desdobra no eterno presente, o agora, com olhos totalmente novos. Cada manhã é como uma nova reencarnação nesse mundo. É uma nova chance de sermos nós mesmos e não meramente ecos de nossas próprias fixações ideológicas do passado. Importante esse parágrafo, né? Quer dizer, todos são, mas esse chama um pouco a atenção e nos chama um pouco a consciência, né? É, nós existimos, né, no eterno presente, né? O tempo é uma percepção dentro da mente, né? Porque você não consegue apanhar o tempo, né? E a partir desse exato segundo que eu estou falando, já está virando passado e já está caminhando para aquilo que a gente vai chamar futuro, né? Então, a única coisa que existe é esse momento aqui real, né? É esse, é esse presente aqui que eu estou percebendo que a minha atenção está aqui, a atenção está aqui, né? E a consciência está percebendo esse presente, né? Essa consciência que eu sou está aqui percebendo esse presente. E o passado é memória, né? É tudo aquilo que foi armazenado na memória. É só olhar para trás, né? Você lembrar quando você era criança, né? O que resta daquilo? Resta uma memória, né? O que resta do dia de ontem? Uma memória do dia de ontem. De hoje de manhã, que hoje agora é noite, né? A memória. Então, esse passado, né? Dentro dessa memória, a memória é uma das qualidades da mente, né? A mente é uma chamada virite, né? É qualidades da mente. Memória faz parte dessa mente como um todo, né? E fica guardado ali. E isso, na maior parte das vezes, nos aprisiona, né? Nos mantém cativos ali dessa história anterior. Então, a gente tem que ter uma atenção grande, né? Porque o passado sempre vai estar aqui manifestado nesse presente, quer você quer queira ou quer não queira, né? Todo esse presente, nesse exato instante, é todo o conjunto dessa mesma vida existencial nesse corpo físico, né? Como a junção de vidas passadas, né? De todas as vidas, de centenas de vidas passadas que culmina nessa encarnação aqui, né? Com toda a sua beleza e outras coisas não tão belas, né? Depende do ponto de vista, né? E é isso, então, é não ficar preso ao passado. O passado tem sua importância, óbvio, né? O passado é tudo que existimos e tudo que fizemos nessa vida nos traz até esse momento presente, aqui e agora. Então, ele tem sua importância, mas não pode ficar preso, porque se ficar preso, você fica só reproduzindo aquilo que já foi, né? Eu não sei se conseguem acompanhar o raciocínio e o entendimento. É que para mim está claro, mas eu acho que eu não consegui explicar direito.
Então vamos de novo. Tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós produzimos, tudo isso é passado, né? E esse passado, algumas coisas têm uma força muito grande, né? De hábitos, de costumes, alguns bons e outros não bons, né? Algumas crenças nossas. Então, tudo isso, né? Nós deitamos para repousar e entramos em sono, né? E entramos em sono profundo, né? Onde a mente deixa, onde a mente não está presente, né? Que só está a consciência presente, e nós retornamos, né? Retornamos para o corpo de sonho ou astral, e depois voltamos aqui para esse estado de vigília, né? Então, é nesse sentido que ele fala, né? A cada dia que nasce é uma nova encarnação, né? É um renascimento, né? É uma, não é uma morte porque você volta para o estado de vigília de novo, mas é como se fosse, né? Porque você entra, apagou tudo, o mundo deixou de existir, o corpo deixou de existir, a mente deixou de existir, só está a consciência. Até aí é fácil de entender, né? Os corpos, né? Corpo de vigília, eu estou aqui presente, essa consciência está percebendo esse momento aqui agora. Eu, como testemunha, estou olhando, estou vendo, vocês estão vendo, está se observando, né? Que você tem um corpo que está existindo, cada um faz uma coisa. E aí tem o corpo de sonho, quando a gente entra em estado de sono, tem os sonhos, né? O sonho, uns vai para o astral, outro vai para outra coisa, e tem o sonho na própria mente, né? Sonhos produzidos ali. Então, o Vedanta vai chamar tudo isso de corpo sutil, né? O corpo que está existindo em estado de sono, né? E está tudo certo também. Mas a consciência é a mesma, não tem uma outra consciência, né? Tudo isso está passando dentro da consciência. Tanto o estado de vigília, que é nesse exato momento que todo mundo está percebendo, eu espero, né? Pelo menos, eu quero acreditar que vocês estão conscientes ali, que estão ouvindo, né? E depois, daqui a pouco, daqui a algumas horas, quando for repousar, vai entrar num corpo mais sutil. Mas a consciência não muda, é sempre esse eu sou consciência continua existindo, né? E a consciência pura é a testemunha última existindo, né? Quando eu falo eu sou, né? Esse eu sou, lá, até você desidentificar da própria mente, isso leva muito tempo, né? E aí você entra no plano sutil, é o mesmo eu sou, tá ali. E aí quando a mente é recolhida, isso aí que a gente vai chamar de sono profundo, isso, isso a filosofia espiritualista chama, ou a metafísica chama, a ciência também chama, sono profundo, sono sem sonho, né? Que tá onde a mente está recolhida. Mas todo mundo lembra quando acorda, né? Aquela sensação de dormiu bem, de dormiu que nem um bebê, aquela coisa toda, quando você entrou nesse sono profundo. Então é para lembrar esses três estados que existem, né? De consciência e que está passando na própria consciência, mas a consciência é sempre a mesma, ela se mantém. Ou, na realidade, a consciência está sempre observando esses três estados, está passando ou existindo dentro da consciência pura, né? E tudo isso com muita prática, né, com bastante esforço de anos, aí começa a perceber com mais nitidez esses estados, né? Mas o estado de sonho todo mundo sabe. O estado de vigília, vocês estão aqui. Esses dois estados é facinho. O estado de sono profundo, vocês sabem que existe porque você foi lá, dormiu, apagou. Não tinha mundo, não tinha nada, não tinha família, não tinha boleto, não tinha nada, né? Mas esse estado de sono profundo não é iluminação, né? É um estado onde a consciência está no vazio, não tem nada para refletir, né? Não tem uma mente para refletir, para se perceber. Então é por isso que dentro de dentro de algumas filosofias, né, ou mais a Vedanta, principalmente fala isso, a Advaita Vedanta vai falar isso, né? Existe um quarto estágio, né?
quarto chamado Túria. Túria, o próprio nome Túria significa quatro, né? É uma forma de descrever, é uma forma de explicar, né? Então, esse quarto estágio, ou esse quarto fenômeno, né, seria a própria consciência transitando nesses três estados. Só para entender. Então, nós somos esse quarto estado Túria, né? Consciência pura que somos nós, o eu superior que somos nós, a centelha divina que somos nós, projetado em todos esses três estados. É uma forma de explicar, né? Para tentar entender. Perguntas? Nossa, o Jairinho tá saindo fumaça aí, hein, Jairo? Tá saindo Tá fumaça. mesmo, pai. Jairinho aqui. Ô, Jairinho. Laminha também sai de vez em quando, já. Fica tranquilo. Mas é praticar. Tudo isso aqui é só informação, né? Tem que lembrar. A informação é útil para saber que existe. Mas sem a prática, porque tudo isso é para experimentar, né? Vivenciar, né? Senão fica só o conhecimento intelectual, que é importante, tem sua importância, mas só o conhecimento intelectual não leva à transcendência, não leva a perceber essa consciência em si mesma, né? Esse eu sou em si mesmo. Esse é o ego que erroneamente julgamos ser nosso ser real. Esse é o ego ao qual a memória nos ata. Essa é a parte ilusória de nossa personalidade dual. Essa é a parte conhecida do nosso ser, uma mera sombra lançada pela parte desconhecida que é infinitamente maior. Ela se move de um corpo terreno a outro, de um sonho a outro, por meio da fantasmagoria. Não, fantasmagoria, né? Da existência sem despertar para a realidade, né? Você vê o que é o ego, né? Tadinho do ego, né? E nós, na maior parte do tempo, estamos identificados com esse ego, né? Só é um fantasma existindo aqui dentro desse universo aqui que nós estamos aqui, né? Dentro dessa terceira dimensão aqui, indo para lá, para cá, nascendo, renascendo, né? Porque essa alma, tem que lembrar que a alma é dual, né? Quando fala ego, tem que lembrar que a alma, né, que nós somos é dual. O que que significa isso? A gente vai estar, é sempre bom repetir isso, né? Dual porque o, o Vedanta vai chamar de Jiva Atma, ele usa duas palavras para representar, né? E por que que isso é importante? Porque Jiva é alma, né? É a que manifesta nos corpos, com corpo físico, com mente, que, através da mente, pode ter corpo físico ou não, né? Mas é o Jiva. E Atma, o que que é o Atma? O Atma é o eu divino, é a própria consciência, né, de Deus, vamos falar consciência cósmica, numa centelha manifestada, né? Individualizada, entre aspas, que se projeta através da alma. Então, a alma, ela tem essa dualidade, né? Em si mesma. A própria mente nossa também, ela tem essa qualidade dessa mente empírica que vendo e observando através dos sentidos, né? Percebendo esse mundo aqui através dos sentidos, como tem também a mente pura, né? É ela mesma, é uma mente só, não tem duas mentes, mas são duas qualidades dessa mesma mente existindo. E a alma nossa também, ao mesmo tempo, é divina, transcendente e, ao mesmo tempo, está projetada na matéria, naquilo que a gente vai chamar ego, né? Nesse jiva, nesse eu sou projetado na mente, abraçado com a mente, dançando com a mente, aí entra no corpo, abraça o corpo, se identifica no corpo, e aí começa a ter prazer ir para lá, dor para cá, e ixi, aí esqueceu tudo. E aí vai ficar muitas encarnações até que uma hora, né, alguma coisa nos cansa, ou ficamos cansados, ou alguma parte divina fala, chega, agora é hora de buscar aquilo que transcende.
Perguntas, comentários? Somos prisioneiros do nosso ego porque somos prisioneiros do nosso passado. Olha aí, tá vendo? Boa, pá. Bom. Prisioneiros do ego porque somos prisioneiros do passado, né? Simples, né? Se a gente não tivesse memória nenhuma, estaríamos livres, né? Não tivesse nenhuma vassanas, né? Que são as predisposições, estaria livre também. Então, tudo isso que vai acumulando lá vai gerar aquilo que chama karma também, né? As sementes lá que estão existindo dentro da nossa alma lá. Algumas estão latentes, né? Que a gente vai chamar essas predisposições latentes, é a que já está existindo agora, está dando fruto, né? Então, tudo aquilo que nós estamos ou sofrendo ou gozando são os frutos desse passado. Deixa eu pegar um pouquinho de chá lá, que a garganta não secou, gente. Ela quer sair aqui, alguém pensou aí, por favor. Pode abrir isso. Abra a porta lá que ela sai. Aqueles que recorrem com frequência a pensamentos do seu passado acabam presos por eles e mantidos prisioneiros do ego. O remorso por passados cometidos e a autopiedade por ser a vítima do pecado dos outros, ambos são logo exagerados e cria mais obstáculos a serem superados na busca. Então, traduzindo assim de uma forma bem literal e simples, né? O passado tem sua importância, mas não podemos ficar prisioneiro deles, não. Nem das coisas que são, né, muito bonitas e nem das coisas que são muito que o que a gente fez que não foi tão louvável, né? Porque aquilo que a gente fez que não foi tão louvável, se a gente ficar ali, a gente vai ficar preso naquilo que chama culpa, né? E aquilo ali você não sai. Isso aí é armadilha, né? Armadilha do ego. O ego tá no domínio, né? Essa mente já está te dominando e vai te dominar ali muitos anos ou muitas encarnações com essa coisa da culpa, né? Ou aquilo que é muito prazeroso, aquilo que foi muito prazeroso ou muito bonito, você fica ali limitado àquela coisa ali também e não sai daquilo, né? Então, é a necessidade de estar solto, livre, né? Solto e livre. É, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, né? Isso em vários momentos, em vários locais, né? E tem pessoas que, se você perceber, ela fala sempre de algum momento da vida dela, algum momento que às vezes foi prazeroso, ela fica sempre repetindo aquilo, né? Ela fica sempre comentando aquilo. Em toda ocasião, a pessoa fica comentando aquilo. Ela está presa numa determinada faixa da existência dela e não sai daquilo. Aquilo fica rebobinando sempre. É até engraçado de você ver e ouvir. Quer dizer, depois que você percebe, sabe, né? Você, ah, aí você precisa exercer a compaixão, né? Ficar quieto ou não falar nada ou, né, deixar, né? Ai, ai. E o que que é importante disso, né? Nós observarmos isso em nós mesmos, né? Essa tendência que a gente pode ter de ficar preso em uma determinada faixa no passado também, né? Que foi prazeroso, não é só o passado negativo. O negativo prende com vontade mesmo, né? Principalmente de coisas que aconteceu na primeira infância, na adolescência, que foi. Quer dizer, tudo aquilo que tem uma marca emocional muito grande, ele vai ter uma tendência
aprender e a marcar, né? E a ficar repetindo e ficar vindo à tona para te sacanear de vez em quando. Mas o que é prazeroso também. Não pode esquecer disso, não, né? Às vezes você teve uma infância muito, muito feliz e ali, aí vira e mexe, você quer voltar para aquela infância feliz, né? Foi na adolescência, sei lá, né? Aí quando a infância não foi ruim, você não quer nem lembrar, não quero lembrar. Mas mesmo assim ela volta, que é para você, né? Para você ir diluindo aquilo também que não foi tão prazeroso. Isso para tudo, é só lembrar disso. Próximo parágrafo aqui, né? Na página 39, quem está seguindo. As tendências e hábitos, as atividades físicas e mentais que trouxemos ao longo de nosso próprio passado se estabelecem e se solidificam no que chamamos de nosso ser pessoal, nossa individualidade, nosso ego. Entenderam, né? Todavia, a vida não permitirá que essa combinação seja mais que temporária e nós continuaremos mudando com o tempo. Nós nos identificamos com cada uma dessas mudanças, por sua vez, sempre achando que elas são realmente nós mesmos. Somente quando acalmamos essas atividades e nos retiramos desses hábitos por um breve período de meditação e que afinal descobrimos pela primeira vez, né? Ou para quem já pratica há muito tempo, pela milésima vez, né? Que eles não constituem o nosso verdadeiro eu. Na verdade, eles então são vistos como nosso eu falso, pois é só então que descobrimos o ser interior que é o verdadeiro eu, escondido e encoberto por eles. Ai de mim! Tão fortes são os seus poderes seculares que vós logo lhe permitiremos resumir suas formas tiranas sobre nós. E em seguida nos tornamos vítima, não, tornamos novamente vítimas da grande ilusão do ego. Nossa, dá até uma dor, né? Nossa, me deu até uma dor no ombro aqui. É o ego reagindo, né? Os corpos reagindo. Tá falando dele, opa, tá me descobrindo aqui, né? Estão me achando aqui de novo. Eu estava lendo esse parágrafo, eu me lembrei de uma frase que é atribuída, né, a Vivekananda, né? Vivekananda, para quem lembra, ou para quem estuda, ou para quem assiste as coisas aí, ele foi discípulo do Ramakrishna, né? E ele também que foi que fundou a Ordem Ramakrishna depois que o Ramakrishna saiu do corpo, né? Foi embora do corpo, ele que fundou a Ordem, hoje é uma grande escola aí, internacional, aquela coisa toda, né? Eu estou só citando para explicar, porque a frase é para valorizar a frase, né? Senão, ele fala assim, como é que ele fala? Ele fala assim: ai de mim que sou servos, ai de mim que sou servo dos servos do meu servo. Olha que importante, né? Ai de mim que sou servo dos servos do meu servo. Assim, essa frase ela resume esse texto todo aqui, na minha visão, né? O que que isso quer dizer? Os sentidos, a gente acaba, na maior parte das vezes, a gente acaba sendo escravizado pelos nossos sentidos, né? O que que são os sentidos? Tato, é aquilo que a gente chama, é o que a gente percebe a vida nesse corpo, não é isso? Olfato, ouvido, nariz, língua, né? A visão, né? A audição. Então, sem esses cinco sentidos, você não percebe o mundo. Até aí todo mundo está de acordo, né? Se eu ti- Se tirar a audição, tirar o paladar, tirar o olfato, tirar o tato, o que que sobra? Para você perceber esse mundo? Nada, né? Para perceber o mundo, nada.
né? Só a consciência continua, né? Mas você não tem como ver, perceber, cheirar, tocar, né? Então, vamos seguir que essa frase acho que ajuda a explicar todo esse texto grande aqui, né? Ai de mim que sou escravo dos servos, do meu servo, né? Então, escravo dos sentidos, né? E quem que manda nos sentidos? A mente, né? E a mente é para ser o seu servo, não o contrário, entendeu? O sentido só funciona através da mente. A mente, né? Através da mente que projeta a luz, os sentidos vêm, a mente capta o som, capta isso, capta tudo aquilo, tato, tá, tá, tá. A consciência percebe, né? Quando você está como testemunha, você, né, observa, percebe que a mente está. Se você está misturado, você entende que é você que está percebendo ali, mas na realidade é a mente, né? A mente que está captando através do cérebro, dentro do corpo físico, aquela coisa toda. Então, em vez de você ser o senhor da mente, não. Você acaba sendo escravo, né, dos servos dela. Os sentidos são os servos da mente, porque são esses sentidos que servem para que a mente exista, né, e essa consciência eu sou incorporada, egóica aqui dentro desse espaço-tempo, né? Egóica quando está dentro da personalidade funcionando ali, sem muita consciência. Está ali. Conseguiram entender ou ficou difícil? O que você entendeu, Alex? Era justamente até que eu iria comentar, né? Acabei não comentando porque o parágrafo já foi autoilustrativo a respeito da questão do passado, em que eu passei um momento meio complicado na ayahuasca aí, que em relação aos servos, que tive os sentidos, fui sucumbido aos prazeres e tudo mais, e aí em determinado momento isso me trouxe bastante dor. E aí eu servo ali, sofrendo por causa dos sentidos que acabou me causando tudo isso. E na verdade não, né? Se eu tivesse consciente e pleno ali para entender que isso não fazia parte de mim, real, eu não precisaria estar sofrendo tanto. A desidentificação é importante, né? Quando você atinge É, o estágio de, apego. é, dentro desse caminho da busca, né, que a gente chama de busca, né, de espiritual ou de retorno, né, em algum momento você consegue ser a testemunha, né? Testemunha, a testemunha que observa todos esses corpos, né? Não é o estado iluminado, não, mas já é um estado bem adiantado, né? Que você, como testemunha, consciência, né? Eu sou consciência, testemunha. Você consegue testemunhar todas essas fases, todas essas emoções, todo esse fluxo de pensamento existindo. E aí você deixa de ser servo, pelo menos nesse estágio você não está iluminado, mas também você já não é mais servo, né? Esses sentidos já não te dominam mais, né? Mas é um estágio bom já. Um estágio já, vamos chamar de um estágio avançado dentro do caminho, né? Mas não é a iluminação em si, não. Gratidão, Alex. Gratidão. Se conseguirmos desapegar-nos das reivindicações das memórias passadas e das antecipações dos resultados futuros, conseguimos nos desapegar do ego. Simples assim, né? Mas para conseguir isso, é um treino de muitas vidas, né? Porque as memórias, como a gente acabei de falar, né, uns minutos atrás, né, são as predisposições que estão latentes, né? Estão latentes as predisposições de outras vidas, dessa vida também, né? E não ficar antecipando o futuro, né? Não que você não tenha que ter algum planejamento para o futuro, mas ter algum planejamento é uma coisa. Agora, você ficar sempre vivendo no futuro, isso que causa a maior parte da ansiedade que existe nesse planeta é isso, né? Aquela coisa de querer, né? Né? Você está fazendo uma coisa, já quer fazer outra ali no segundo. Não, não precisa nem ser um futuro distante, não, um futuro daqui meia hora.
Você está fazendo o quê? Vamos dizer, você está fazendo um arroz, mas já está pensando que precisa fazer o café da tarde, né? Ou, não, putz, eu estou fazendo um arroz, mas eu já tenho que limpar não sei o quê. Sei lá, qualquer coisa que você esteja fazendo e que você já está antecipando de fazer outra coisa, né? Tudo isso. E agora imagine isso a longo prazo, né? Já pensando daqui, nossa, vou isso daqui, não sei o quê. Vou viajar daqui, não sei quanto. E aí você já fica naquilo, fica assim olhando. Vai viajar, vai já. Tá organizado? Tá. Então, aguarde o dia, né? Simples assim. O que quer que ajude a conduzi-lo além da tirania do ego, seja uma ideia ou uma situação, um estado de espírito induzido ou um serviço particular, vale a pena tentar. Mas será mais fácil e o resultado mais bem-sucedido na medida em que você se libertar da sua história passada. É, não é simples, né? Mas é importante nós libertarmos da nossa história passada, né? Por isso que algumas escolas iniciáticas ou escolas de monastério ou escolas de onde a pessoa ela vai se entregar-se, né? Entregar-se para aquele caminho ali mesmo, né? Aí muda até o nome, né? Raspa a cabeça, troca-se o nome, né? E não, não estou nem falando de candomblé. Candomblé também, mas candomblé você não vai ficar lá, você vai, depois você ele vai, né? Mas em alguns monastérios, né? Monastérios cristãos, outros monges, né? Dentro da Índia, as várias escolas que tem na Índia, né? Ou de yoga também, escolas de yoga também. E na China, bicho, aí tem para tudo quanto é lugar, para tudo quanto é gosto, né? Cada região tem, né? É isso, é uma das formas de você, né, se desidentificar do passado, né? Mudando até de nome, né? É uma das formas, né? Às vezes resolve, nem sempre resolve, depende se a entrega é verdadeira, né? A entrega é verdadeira, aquilo vai resolver. O ego é uma estrutura construída em vidas passadas a partir de tendências, hábitos e experiências num padrão específico. Mas, no fim, tudo isso não passa de um pensamento, ainda que um pensamento forte e contínuo. Aqui já fica um pouco mais complexo aqui de entender, né? Mas se você lembrar, né, que todo o estudo do PIBI, né, que toda o ensinamento do PIBI é o mentalismo, né? Então, tudo que existe, existe na mente de Deus, é uma ideia de Deus, né? Então, tudo é um pensamento, né? Dentro dessa consciência. Tudo tá acontecendo dentro dessa consciência maior, né? Dentro dessa consciência cósmica, né? Que é a vida, que é a existência, que a gente vai chamar, em alguns momentos pode ser chamado de Deus, né? Outros vai chamar de grande espírito, outro vai chamar de Brahman, de Shiva, Olorum, né? Viracótia, né? E aí vai. Em cada lugar, Tupã, né? Para os originários aqui da floresta, e o Xibu. É, e essa grande consciência que está existindo, né? Então, tudo está existindo dentro dessa grande consciência. Então, o ego é só um pensamento. Não sei se vocês conseguem acompanhar esse raciocínio. O ego é um pensamento, nada mais que um pensamento. E é um pensamento raiz, né? E isso que é importante. Por isso, quando você fala busca de eu sou, você está indo na busca da origem desse pensamento raiz. A hora que você atinge esse pensamento raiz, eu sou, porque esse eu sou, né, ele é iluminado pela própria consciência também, né? Lembra disso, né? E aí ilumina, né? Se reconhece no eu puro, né? Eu puro é divino, né? Essa alma é dual. A hora que você atinge
esse eu puro, esse pensamento eu puro, ou pensamento raiz, eu, né? Você contempla o divino também. Porque a fonte desse eu é o divino, né? Não tem outra forma. Não tem outra forma dele existir, né? Não existe fora do divino. Então, também é um pensamento. Eu sei que isso não é tão simples de compreensão agora, né? Mas para alguns deve ser, para outros não. Mas já é para ir acostumando, né? Acostumando de lembrar disso, né? Aí alguém vai falar, pô, então eu sou só um pensamento, sim, na mente de Deus, sim. O Sol só é um pensamento na mente de Deus. O planeta inteiro é um pensamento na mente de Deus. Dentro dessa consciência cósmica, dentro dessa consciência total, né? É, Tem um, tem um médico que ele fala de física, acho que é Chopra, como é que é? Deepak Chopra? Deepak Chopra. Agora eu esqueci o primeiro nome dele. Sei que é Chopra, ele é famoso, é famosão. Deepak. Deepak Chopra. Isso. E ele tem uma fala interessante. Eu gostei da fala dele. Eu não sou de assistir, mas eu estava vendo um negócio que ele estava junto com o Vedanta, né? Então, e o tema era interessante, eu falei, deixa eu dar uma olhada, né? Como é que fica esse um lado ocidental e outro lado Vedanta se dentro dessas conversas, né? E aí ele falou uma coisa interessante, né? É, esse universo, né, de trilhões de estrelas, uma galáxia tem trilhões de estrelas, trilhões de planetas, e o universo inteiro são trilhões e trilhões de galáxias, então é quase que infinito, né, de planetas e de estrelas existindo, né? E aí ele falou assim, no, é, 96% do que existe daquilo que a gente chama universo visível, né? 96% é matéria escura, ou seja, a gente não vê. A física entende que existe por interação, mas não vê, por isso que chama matéria escura, né? Não consegue medir e não consegue ver, mas consegue perceber porque alguma coisa acontece dentro das rotações, de movimentos, que tem que ter alguma coisa ali para que aquilo exista, né? Então é isso. Mas só para traduzir, a gente não vai discutir física, não, que também não é meu campo, né? Mas a ideia eu achei interessante. E desses 4% do universo visível, né? Aí ele fala lá, 99%, né? 99% desses 4%, né? É apenas é, é formado o quê? De átomos, de partículas, de não sei o quê, que não sei o quê. Se você for pegar um átomo, né, você medir aquela coisa toda, é aquele raciocínio interessante da física. Mas aí, por que que eu acho importante? É porque depois ele vai falar assim, né, se você for perceber, você existe dentro do vazio, né? Se você for ampliando esse aspecto da física, você na realidade está existindo dentro do vazio. Então, o que que existe, né? É a pergunta dele para esse monge, né? O que que existe então? É a consciência, né? Tudo é consciência, né? É uma forma de explicar, né? É uma forma de explicar que é a consciência. Então, tudo isso está existindo dentro da consciência maior, né? Dentro da consciência cósmica, né? Que é todo esse universo aqui, é toda essa vida girando para lá, girando para cá, né? E que é uma beleza se você estiver bailando com ela, né? Souber bailar com ela. Agora, se você pisar no pé dela, aí ela grita, te entorta e te derruba, né? Se você souber bailar com a vida, vai ser sempre uma alegria, né? Se não souber, pisou no pé, ai, ela grita. Então vamos ler mais um parágrafo aqui, né? Chega uma hora em que o homem velho tem que virar as costas ao passado, pois ele, homem ou mulher, né? Pois ele está se tornando um estranho
e um novo homem está nascendo. Memórias obstruirão esse processo. Então, chega uma hora que a gente vai ter que largar esse passadinho, né? Aqueles que quiser dar um passo, dar mais um passo, né? Subir mais um degrauzinho dentro de si mesmo nessa reconexão, né? Ou nesse reconhecimento de si como um ser divino, né? Como essa consciência transcendente que é cada um de nós, né? Então, todas essas memórias nossas, quer dizer, não é todas, né? Não é bem assim, mas aquelas que mantêm o ego, né? Estruturado, né? Eu sou não sei o quê, eu sou não sei aquilo, eu tenho isso, né? Eu sou isto, aqueles isso, né? Que vai nos acumulando e a gente vai acumulando, acumulando de isso, né? Eu sou isso, eu tenho isso, eu não sei o que isso, eu não sei o que isso. Aí o corpinho morre, acabou tudo isso, né? Acabou os isso. É, é sempre bom também lembrar, né? Que um dia esse corpo vai deixar de existir, né? Porque, né, se o corpo fosse eterno, né? Então todos esses estudos servem para isso também, né? Para a gente lembrar que nós não somos só o corpo, né? E quando chega a hora de deixar esse corpito, a gente deixa com um sorrisinho no rosto, né? Tranquilo, em paz, né? Já já transcendido todas essas coisinhas aí básicas aí. Porque se tiver agarrado à mente, tiver agarrado ao corpo ou ao astral, aí vai ficar perambulando lá, ficar perambulando no astral mental ali, dando trabalho nos terreiros de macumba, né? Ficar lá enchendo o saco no terreiro de macumba lá. Alquiumba, alquiumba. Ficar preso na mãe, ficar preso no pai, no irmão, não sei quem, na avó. Às vezes o obsessor também é um encarnado, né? O outro morre, ele não larga, não deixa. Pô, mano, quero ir embora tranquilo, não, fica empentelhando o que já foi, né? É, é. Gente, temos 7 minutos aí para pergunta, comentários. Já falamos bastante, já conversamos bastante hoje. Quem tiver alguma pergunta ou comentário relevante aí, né? Relevante, sim, em relação ao texto, né? Em relação àquilo que a gente estuda, óbvio, né? A medicina, né, já que ninguém fala nada, eu vou dar um gancho, né? A medicina da ayahuasca, ela nos é um facilitador, né? Eu já falei isso, né? Não estou fazendo apologia para medicinas, não, né? Porque também medicina não é todo mundo que aguenta, né? Se fosse assim, era fácil, servia para todo mundo, mas não é todas as estruturas egóicas, né? Ou todas as estrutura egóica como um todo, né? A mente, as emoções que suporta tomar uma medicina e ela tirar uma parte do véu e a pessoa suportar, né? Geralmente, uma grande parte não consegue seguir caminho aí porque não está preparado, né? Mesmo dentro desses conhecimentos que a gente está trazendo, tem pessoas que não estão preparadas ainda para ouvi-la, né? Ou para seguir essa forma de pensar também, né? E é normal, e está tudo certo, né? E não tem nada de errado nisso, não. Cada um no seu estágio, né? Que está de existência. Cada um é uma alma, né? Somos essa alma, somos essa consciência, mas cada um tá no seu próprio estágio de desenvolvimento. E isso a gente tem que respeitar sempre, não pode querer acelerar o outro, não, né? E nem querer colocar pela goela abaixo de ninguém o conhecimento ou aquilo que a gente compreende que é o correto, né? Então, sempre quando as pessoas vêm buscar, a gente pode orientar, né? Caso não está buscando, não é o momento, ou às vezes você coloca uma frase ou duas, se a pessoa vê que não entende, né? E não quer, não é o momento também, né? Não dá para forçar. Quando a alma está pronta, de uma forma ou de outra, né?
a pessoa chega nesses conhecimentos, chega, nem que seja dando cabeçada de um lugar para o outro, de uma forma ou de outra, ela chega. Porque daí o impulso é interno dela buscar o conhecimento, ou buscar aquilo que pode, ou alguma prática espiritual que possa levar ela a essa reconexão, né? Porque já somos, né? Nós já somos essa consciência, nós já somos esse eu superior, né? Não tem como ser diferente. É a própria vida existindo, né? Essa força de vida dentro de cada um de nós, essa consciência que faz eu reconhecer, né? Quando eu falo eu, é para ficar mais fácil para cada um entender, né? Eu, né? Você, né? Cada um, é essa força que faz eu entender, eu compreender, né? Que eu sou essa consciência existindo, né? Toda vez que eu falo consciência, né? Para ter consciência precisa ter existência, né? Consciência não existe. Não dá para falar de consciência sem existência, né? Seria uma coisa ilógica, né? Então, toda existência, quer dizer, toda consciência pressupõe a existência, né? Pressupõe não, é existência, né? Seja em corpo físico, seja em corpo etérico, seja em corpo astral, seja só em corpo mental, ou seja em outros corpos, entre aspas, né? Em outras formas, o corpos, entre aspas, e que transcende a própria mente, né? É isso. Comentários? O que você entendeu hoje, Isis? Está me ouvindo, Isis? Tô, peraí que o som aqui que tá ruim. Tá travando. Agora eu não sei se é a minha internet ou se é aí Não, que aqui não é. trava. Está 100%. Então é a minha internet. Estou ouvindo minha voz perfeitamente. Hum. Que bom. O que você entendeu da aula de hoje? O ego, né? Só isso. O ego, ele continua aí, né? O ego continua aqui. A luta eterna contra o ego. Eterna, não. Não é. A mente egóica que tá aqui, que a gente precisa ter a consciência dela, de libertar, ultrapassar o ego. É isso. É isso. Resumindo, é isso. O transcendente. Resumindo, é isso, né? Acho que Estamos numa perspectiva. Vivemos no mundo egóico, né? E transcendê-lo. Transcendê-lo não sim, é abandonar, não é chutar, nada, é só tomar a consciência de que nós já somos essa consciência divina. Sei que é redundante sim. falar, mas não tem muitas formas de falar. É. Resumir, na parte mais simples é isso, né? Lógico, você falou um monte de coisa, né? Mas, senão eu vou só repetir o que foi falado, né? É isso. E acho que uma das questões é que citou também, que é bem relevante, que eu acho que para mim, e acho que para muitos, a questão do desapego, né? O desapego é uma questão que é difícil. É Verdade. difícil desapegar. Sem desapego não transcende. Pode ter Sim. vislumbre, pode com a prática você pode acessar sim, mas não permanece. Não Sim, permanece, não. Não, não vai ter uma permanência em estados elevados. sim. Desapegos não é fácil, mas cada um, né? Cada um vai treinando o desapego como pode, né? Daquilo que pode, Sim. daquilo que é possível, né? E sempre lembrando, né, que tudo é apego, né? Todo desejo também é apego. Mas vai tomando consciência disso, que daí vai, aí isso vai diluindo, vai perdendo força, né? Não é de uma hora para outra que você se liberta disso, não. Pronto, amanhã não vou ter mais apego. É É. piada, né? Acho que a própria ayahuasca, né, ajuda, né, de ter Sim, a medicina.
Acho que o básico é isso, né? A gente ter a consciência, né? Do que a gente precisa trabalhar é o que a gente faz aqui, né? Uma das coisas, né? Dos estudos. E tendo essa consciência, levando junto com a ayahuasca, pedindo, para mim, pelo menos, é o que ajuda bastante, né? Sim, Vem muitas coisas, muitas reflexões em relação ao desapego também, trabalhando já dentro da ayahuasca. Acho que para mim já faz uns longos anos aprendendo a trabalhar o desapego. muito importante isso que você está falando, né? Não só dentro da medicina, mas dentro da crença de cada um, né? Espiritual, estou falando, né? Pedir auxílios aos seres que já atingiram os patamares bem mais elevados do que nós. Uma hora ou outra pode ser que um deles, né, tenha a misericórdia, através da misericórdia divina, né, vai nos ajudando, nos instruindo e nos iluminando. Sim, isso também é possível, sim, com certeza. E é. Hum. Alegrias. Então, vou passar aqui para som de músico. Passei para som de músico. A minha voz vocês escutam? Tá, então fica fácil aqui. Então vamos lá, quem sentir confortável, 30 segundos aí de olhinho fechado. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as épocas. Maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, nos abençoe, nos ajude a ter vislumbres, a ter insights, a ter compreensão e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê. Alegrias!